Acesse nosso site www.radiogospelcapital.com.br. A melhor programação, você ouve aqui. Um minuto de sabedoria com o pastor Luciano Archila. Ele foi um destaque entre os seus irmãos, mesmo sendo o mais novo da casa. Por isso foi alvo da inveja. Foi vendido ao Egito, mas chegando na casa de Potifar, a sua liderança logo foi percebida. Por causa de uma grande conspiração e devido a uma grande injustiça, ele foi enviado para a cadeia. Mas, ao lá chegar, também perceberam nele essa unção de liderança. José foi um dos homens que mais sonhou lá no livro de Gênesis. Grandes sonhos envolverão os seus sonhadores em grandes desafios. Deus se lembrou de José enquanto ele estava na cadeia. Não foram homens que se lembraram dele. E por causa dos seus sonhos e por causa da aprovação vivida em seus grandes desafios, ele foi elevado ao posto de mais alto comando na terra do Egito e se transformou uma provisão para o mundo inteiro. Ninguém pode matar a sua liderança. Ninguém pode arrancar de você aquilo que Deus já lhe deu. Você vai prosperar aonde quer que a planta dos seus pés pisarem, em nome de Jesus. Você ouviu Um Minuto de Sabedoria com o pastor Luciano Archila, aqui na Rádio Gospel Capital. Programa Homens em Foco, a perspectiva masculina cristã dos temas relevantes do nosso dia a dia. Toda terça-feira, às 20 horas, com o bispo Osmar Gomes e o pastor Luciano Archila, aqui na Rádio Gospel Capital. Graça e paz a todos, meus amados, queridos irmãos do Face, do YouTube e também da Rádio Gospel Capital. A todos aqueles que vão compartilhar com essa programação nesta noite de Homens em Focos. Nada mais do que nós pedimos a Deus a sua bondade, o seu amor, a sua grande misericórdia para com nossas vidas em clamor. Amado, santo e querido Deus e Pai, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diante do teu altar santo nos encontramos nesse momento de oração, em um propósito tão somente, Senhor, de adoração, louvor e gratidão ao teu santo, bendito, eterno e poderoso nome. Pai, alcança a todos aqueles que vão compartilhar com essa programação nesta noite, Deus. Pai, alcança, Senhor, falando aos corações feridos, corações que precisam ouvir aquilo que nós vamos falar, nos tratarmos aqui nesta noite. Pai, receba a nossa adoração como gratidão a Ti, também com os Teus filhos, pastor Luciano, o irmão Vitor e o irmão Thales, que está conosco nesta noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós oramos e desde já Te agradecemos. Amém. Queremos lermos um versículo, somente um versículo da Palavra de Deus, que se encontra-se no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo 32, que diz: Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos prescrevo. Tende, pois, cuidado em cumprir todos os estatutos e os juízos que eu hoje vos prescrevo. Se apresente aí, meu filho. Qual é seu nome? O que você veio fazer aqui nessa noite? Prazer a todos, meu nome é Thales. É uma grande honra e um prazer estar aqui nessa rádio. Viemos aqui discutir, né? Falar das bênçãos de Deus. Amém. E é isso. Amém. Isso aí, garoto. E o senhor? Prazer, meu nome é Vitor Gabriel. Vim aqui falar de Deus, do amor dele. É isso. Bacana. Que bom, que legal. bom, que bom. Nós trouxemos um tema hoje, senhores, que é um tema que nós vamos ter que discutir hoje e tem muita coisa para nós aprendermos, tá? As bênçãos oriundas através da palavra de Deus. Eu andei procurando no dicionário, encontrei alguma coisa muito boa através dessa palavra oriunda, não é? Oriunda é um adjetivo utilizado na língua portuguesa para qualificar algo como original, determinado de um lugar. Importante, né? Palavra oriunda
é um adjetivo utilizado na língua portuguesa para qualificar algo como original de determinado lugar. É de onde vem, né? De onde vem? De onde vem. É. Exatamente. A palavra de Deus de onde vem? Do Exatamente. próprio Deus, né? Exato. Então essa é oriunda. Não é? Isso. Pois bem, esse texto que nós acabamos de ler, ele nos fala sobre as bênçãos de ser obediente, sendo essa palavra proferida naqueles tempos ao povo de Israel. Se o povo obedecesse, Deus seria exaltado entre as nações e a bênção de Deus acompanharia em todas as áreas da vida daquele povo. Sim. Através da obediência, a oriunda palavra de Deus está voltando a ser discutida pela mídia, tem sido temas de reportagens, debates e até no Congresso Nacional tem falado sobre ela ao retomar o assunto palmada nas crianças. Olha só que interessante, né? Nós vivemos um século onde obedecer não é mais importante. Estamos na geração do desafio. Não importando se os outros estão sendo massacrados por nossas atitudes, mas vivemos para fazermos a diferença. As bênçãos decorrentes da obediência começam com atentarmos à voz de Deus. Para ouvi-la, precisamos aquietar, parar e descansar. Se ouvirmos a sua voz e prestarmos atenção no que ele diz, a nossa vida será abençoada. Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. Vamos parar por aqui, não vamos na outra parte não. Somente nessa parte já tem muita coisa para nós discutirmos, né? Pastor Luciano, fale alguma coisa, como é que o senhor está, como é que passou de terça para hoje? Maravilhosamente bem. Graça e paz a todos que nos acompanham, o pessoal da Rádio Gospel Capital e também os queridos telespectadores que nos acompanham agora também através do Facebook. Legal, bacana, Bispo. Muito bom também estar com os jovens aqui. Os jovens, eles estão chegando, hein? Daqui a pouco tem programa de jovens chegando, tem coisa boa, tem novidade chegando por aqui. Que bom. Bom, o tema dessa noite, Bispo, ele é bastante pertinente, porque para nós que somos cristãos, tudo parte da palavra. Como o senhor disse aqui nos bastidores, né? É muito bom fazer um monte de coisas com os talentos que Deus nos deu, como cantar, tocar, participar dos departamentos da igreja, mas a gente não pode de maneira nenhuma deixar de atentar para aquilo que é mais importante. E o que é mais importante? A palavra de Deus sobre as nossas vidas. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então nós estamos diante de uma palavra que se movimenta. A palavra é o próprio Cristo. É verdade. Deus é a própria palavra. Então, diante dessa palavra que se movimenta, que tem vida, que tem personalidade, é diante dela que nós temos que estar com toda a nossa atenção voltada, porque ela é a nossa guia, né? Com certeza. Que bom, boa explanação, né? Isaías também fala sobre isso, né? Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvires, comereis sempre o melhor desta terra. Então, mas aí em seguida ele diz: mas se você recusar e se você for rebelde, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor assim o disse. Olha isso. Então, ele deixa para você. Te dá livre-arbítrio. Quer, não quer, outro quer. Ontem ainda, Bispo, aqui no programa Clamor da Meia-Noite, quem está acompanhando agora e acompanhou ontem, é testemunho do que eu vou dizer agora. Deuteronômio capítulo 30, verso 15, é Deus colocando para nós aquilo que a gente deseja na vida. Porque o livre-arbítrio é uma realidade. O que ele diz nesse versículo? Eis aí vos coloco agora a bênção ou maldição, morte ou vida, prosperidade ou destruição. É o ser humano quem vai se apropriar tanto de uma coisa como de outra. Deus quer, claro,
pelo amor que ele sente por nós, pela entrega do próprio Filho, que a gente dê ouvido à palavra que vai trazer a vida, a prosperidade e tudo mais. Mas é uma escolha do ser humano o caminho que ele vai seguir. A Bíblia também diz, no próprio Isaías, diz que Deus não tem prazer, né, na morte do ímpio, mas que o ímpio se arrependa e que ele viva. Sim. Nós vamos ouvir os nossos irmãos aí, como é que vocês estão. Estão mais calmos agora. Então esteja à vontade sobre essa palavra aí, as bênçãos de Deus, as bênçãos oriundas através da palavra de Deus. Esteja à vontade, qualquer um dos dois. Amém. Uma coisa que me chamou a atenção, que os senhores acabaram de falar, é a questão da obediência. E pelo que eu estava estudando, o que eu parei para pensar é o seguinte: tudo o que fazemos para receber a bênção de Deus não pode ser correr atrás das bênçãos de Deus, mas sim as bênçãos virem atrás de nós. Isso. E a única forma das bênçãos virem atrás de nós é a gente estando no caminho reto, a gente estando seguindo o certo, procurando estar em amor e tudo mais. Mas se for para a gente falar isso em uma palavra só, é obedecendo a palavra de Deus, obedecendo a Deus. Porque quando a gente obedece a Deus e obedece a palavra de Deus, as bênçãos vêm atrás de nós. Não a gente que tem que ir atrás das bênçãos. A palavra de Deus realmente fala basicamente sobre isso. Que não é a gente que corre atrás das bênçãos, mas as bênçãos que correm atrás de nós. Falou bonito esse garoto. Muito bom, gostei. Boa reflexão para os nossos corações, tá bom? E você, meu amado, esteja à vontade também. Ah, sim, com certeza. Eu fiquei lendo muito sobre isso. E Deus, ele sempre me tocou falando assim para eu buscar mais ele. Porque muitas das vezes todo mundo fala assim: eu não consigo ouvir a voz de Deus mais, eu não consigo mais, não tem mais um pastor ou uma pessoa que chegue em mim para falar de Deus ou o que ele quer de mim. E muitas das vezes nós não buscamos na Bíblia, né, que é o pão, que é a água, o vinho. E muitas das vezes nós estamos aqui, ó, com a Bíblia na nossa frente e nós não buscamos ele. E isso daqui, tudo que o bispo já passou para mim, é um aprendizado para mim mesmo. E hoje só vou aprender cada vez mais. Eita, maravilha. Que bom. É forte os meninos. Eu creio que a ativos. partir de hoje, o Vitor e Thales, a sua vida de mudar a vida de vocês, viu? Porque a importância, eu tiro por mim que chegaram a dizer que eu me chamava, tiraram meu nome de Osmar, de Mazinho, e colocaram de como é que é o nome do Bonifácio lá da Bahia lá? O cara, Rui Barbosa. Colocaram apelido de Rui Barbosa, de tanto que eu lia. E quanto mais eu lia, mais vontade de ler eu tinha. E até hoje é assim. Isso porque a gente cresce, né? Às vezes que eu estou ministrando a palavra de Deus, quando eu começo a falar é uma coisa, mas daqui a pouco no meio vem tanto versículo um atrás do outro que é uma coisa maravilhosa. Isso aí tudo o que é? É acompanhar aquilo que está escrito. E nunca peguei a Bíblia de Gênesis a Apocalipse direto. Sempre li ela toda já várias vezes, mas sempre colocando uma aqui, outra ali, outra acolá, tá bom? Então vocês têm muito que aprender a palavra de Deus. É muito importante o louvor, a profecia, enfim, tudo é muito importante, mas a palavra é tudo na nossa vida. Não é? É necessário que a gente adquira esse hábito tão saudável que é de se ligar na palavra. Isso. Porque no universo cristão, os meninos são jovens, ainda estão descobrindo muitas coisas na caminhada. Nós temos muitos atrativos dentro do ambiente da fé, né? Tem coisa para todo mundo fazer. Certo. Poxa, a gente se movimenta de uma maneira tão legal. Ok, é para continuar realmente estar empolgado com essas coisas. Mas tem que se ligar na questão da palavra de Deus, nos cursos que a igreja dá. Por exemplo, aqui na nossa igreja nós temos o CTL, que Isso. é um curso de treinamento de liderança, que vai preparar à luz da palavra as pessoas para enfrentarem os desafios da vida. Agora, o senhor imagina nós que somos cristãos, entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus e não temos intimidade com a palavra. Onde é que nós estamos indo sem o principal instrumento, a principal arma de guerra, que aliás o apóstolo Paulo em Efésios vai dizer que a espada é feita o Espírito, a palavra de Deus é feita uma espada. Né? E com a espada você ataca e se defende, né? Ataca e se defende, é isso mesmo. Então, o que acontece, pastor? Vocês têm que dar graças a Deus, porque aqui na CBVA, na nossa igreja, tem pessoas que gostam de ensinar. Eu sempre, quem me acompanha, o Thales, desde 8 anos de idade,
O Luciano já há mais tempo me acompanha, muito tempo. E a minha vida sempre foi ensinar. Entendeu? Agora tem o Luciano, a Daniela, o Elias, a Sandra, o Edson, né? Todos gostam de ensinar. Vai porque passando de um para o outro, Então, né? é As verdade. gerações, né? É. Vão Então, divulgando. e esse curso que é dado aqui na igreja, o CTL, isso aí entra em currículo de muitas pessoas aqui já da igreja. Profissional. Você Profissional. vai fazer uma entrevista, você pode colocar, inclusive, no seu currículo, né? O entrevistador vai perguntar, mas o que é isso daqui? Olha, eu lido com pessoas. Eu ensino pessoas na palavra de Deus. E os princípios são esses. Porque tudo pode ser levado daquilo que a gente aprende na igreja, da palavra, para a vida. É verdade. Entendeu? Até para dentro do nosso emprego, do nosso trabalho. E os empresários admiram. Né? Porque tem muita coisa que fala a respeito, até no ambiente de trabalho. Olha só o que a Bíblia fala, para a gente honrar o nosso patrão como se a gente estivesse honrando o próprio Cristo. Isso. O próprio empresário gosta de uma pessoa cristã que cultiva os valores, porque sabe que vai levar para dentro da empresa Verdade. também. Não é isso? Isso é verdade. Então, interessante que me chamou a atenção aqui, eu fui fazer alguma pesquisa referente a isso, né? Através da obediência, a oriunda palavra de Deus está voltando a ser discutida pela mídia. Ela tem sido temas de reportagens, debates e até Congresso Nacional tem falado sobre ela ao retomar o assunto palmada nas crianças. Hoje em dia é normal você fazer uma abertura em Congresso Nacional com a Bíblia. Sim. Isso não existia. Não tinha essas coisas, né? E graças a Deus que hoje está retomando. E vai ter que retomar mais, porque a palavra de Deus é vida, né? Estejam à vontade vocês. Então, eu vejo como um aprendizado, né? Eles veem a palavra de Deus como ensinamento para as crianças, para os jovens, até para não se meter em encrenca com o passar do tempo, né? Muitas das vezes eu vejo mães, filhos ensinando uma coisa que minha mãe me ensinou, entendeu? Que tem gente que não é da igreja, mas ensina pro filho da palavra. Sim. Ensina de obedecer, de não fazer coisa errada, não roubar, não matar. Ensinamentos da Bíblia própria. Então, Sim. muitas das vezes, eles usam isso para a sociedade ser melhor. Para a É sociedade. verdade. pra crescer. Ele está falando uma coisa muito importante, porque eu trabalhei no ramo das escolas particulares. Sim. E dentre elas, tem uma instituição famosíssima, e tem um ensino muito bom, muito forte, que é dos adventistas. Sim. E boa parte dos pais não tem nada a ver com a religião, mas admira os princípios espirituais ali Isso. ensinados. Verdade, É verdade. viu, Vitor? Uma coisa bem interessante também que foi dita, que o bispo falou agora, quando a gente pega na Bíblia todos os reis vindo pela palavra, sempre quando um rei estava bem com a vida, bem com com tudo, o seu reinado também estava bom, todos os seus súditos estavam bem, todos felizes. Quando o rei estava no caminho de Deus, todos estavam felizes, mas quando o rei saía do caminho de Deus, a maioria de todos Cai os tudo reinados também. A nação cairia. sofria. A nação sofria. Verdade. Então, se a gente parar para pensar, hoje, a palavra de Deus está entrando no Congresso. Se o presidente da República, que hoje é o líder nacional do Brasil, tiver a palavra de Deus guardada no coração e realmente seguir os princípios bíblicos, a nação só vai prosperar, É verdade. só vai é. crescer. Eu gosto muito Tem razão. num texto, no Salmo, ele diz assim, o salmista: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor. O que o salmista está querendo dizer? Bem-aventurado, o que quer dizer? Mais do que feliz. Então, mais do que feliz é a nação, cujo Deus que toma conta do país. A gente pode pegar até por Nínive, né? Pois é. É. Por Nínive, Então, estava tudo em ruína, o rei não queria saber de mais nada, mas quando Jonas chegou falando que Deus ia destruir se eles não se arrependessem, o que o rei fez? Se ajoelhou e orou. O que a nação fez? Também diz que fez. até os animais jejuaram. Entendeu? Olha aqui, hein? Os jovens da comunidade Você viu? Batista Vidas no Altar arrebentando na Então, palavra. graças a Deus, é assim mesmo. Eu quero que vocês se sintam à vontade, se precisar cortar, pode cortar, não tem problema não, tá bom? Então, as bênçãos, o Thales, o pastor Luciano, o Vitor, decorrentes à obediência, começo com atentarmos à voz de Deus. Para ouvi-la, precisamos nos aquietar, parar e descansar, Silenciar para ouvir. não é? É isso aí.
Aí eu fico, sabe, às vezes me deixa eu até meio constrangido, meio chateado. Justamente na hora da palavra tem gente que dá vontade de ir lá para fora e papapá. Aqui era normal quando nós começamos do outro lado, no outro salão, né, Luciano? Sim, mas Chegava na hora aí nós fomos cortando isso. Essa cultura ela veio se modificando, não era exclusiva da nossa denominação, né? Dava uma vontade no banheiro, assim, né? Na hora da palavra. Mas isso vai sendo modificado de acordo com a visão pastoral, com o ensino que vai sendo ministrado, com muito amor e carinho, para que as pessoas entendam que o momento da palavra, dentro daquelas 2 horas que nós estamos aqui para... Nada pode tirar nossa atenção com relação a isso. Porque quantas horas tem uma semana? Se eu não me engano, se alguém puder fazer a conta, 168 horas. Muitos de nós só temos condições de ir à igreja no domingo. A nossa igreja ainda se move na visão celular, tudo bem, mas tem muita gente que só tem o costume de ir na igreja no domingo. E quando chega, poxa vida, e não são apenas aquelas pessoas que não vão ao banheiro que são prejudicados, porque aqueles que estão indo, se movimentando na igreja por uma razão, está tirando a atenção das pessoas que estão com vontade de aprender. Então, mas isso vem se modificando com o tempo, eu acredito que pelo menos verdade, aqui a gente não tem mais esse problema não. Olha, me veio na mente, falando sobre filhos, né? Muito importante. Em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do versículo 4, vou ler aqui algum versículo. Diz assim, ó: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao se levantar. Também atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos. E as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Que palavra maravilhosa, né? Que o que eles tinham no coração, no passado, até hoje, né? Lá em Israel, de ensinar os filhos desde pequeno. De geração a geração, né? Era. Para não haver a modificação, a contaminação. Então a palavra de Deus ela vai sendo, desde aquela época, sendo transmitida com fidelidade. É verdade. Né? Se valendo de toda a sua essência, chegou até os dias de hoje. E qual que é o compromisso dessa geração? Primeiro, aprender para depois repassar. Para que a próxima geração, para que as coisas não se percam justamente na nossa geração. A gente tem que ter essa competência para passar para os nossos filhos. Nós que somos pastores, Isso. para o povo que Deus nos deu para cuidar. É verdade. É um desafio, mas é possível. Eu hoje, pela manhã, eu estava lendo uma palavra, contexto, né? Aquele contexto sobre Jonatas, Saul e Davi. A aliança que Deus faz através de Davi e de Jonatas. Os dois morreram em combate, né? O Jonatas e Saul. E Davi ainda não era o rei. Mas a partir daquele tempo, houve aquele problema que houve com o filho de Jonatas, né? Que foi Mefibosete, né? Diz que quando eles morreram, e naquele tempo a lei era essa: se o rei morrer, se tiver alguma descendência, tem que matar todos. Uhum. Para não sobrar raiz. Para não sobrar raiz. E aí então, aí Davi veio a ser rei, e no momento dele de êxtase, de alegria dele, ele falou: puxa vida, eu tive meu amigo, mas meu amigo morreu. E agora eu fiz uma aliança com ele. Aí ele disse que faz uma pergunta: porventura há alguém da casa de Saul para que eu possa abençoá-lo? Fez ao contrário, né? Olha só, né? Que coisa, né? Geralmente os reis... Que era inimigo, né? Exato. Saul era inimigo número 1. Tinha que exterminar. Davi, um homem de Deus, né? Com a palavra de Deus dentro de si, você vê a diferença. Quis abençoar ao invés de exterminar. Então, aí ele disse, falou: olha, alguém sabe? Aí chegou um dos súditos e falou: olha, meu rei, tem uma pessoa que mora não aqui dentro do palácio, mas fora do palácio, e ele conhece toda a história. Mandaram chamar o homem. O homem chegou e falou: olha, existe sim. Mefibosete está morando lá em Lodebar. E ele é o seguinte: ele é coxo. Ele anda se arrastando. Mas Davi não perguntou aquilo.
Davi perguntou se havia alguém para abençoar. Não perguntou da vida da pessoa. Aí que está representando quem, Davi, aí? A Deus. Sim. Né? E manda chamar o moço, manda buscar. E o moço, a partir daquele momento, passou a se sentar na mesa do rei. Coisa linda e maravilhosa, né? Igual aquela palavra, né? Você é digno. Você não é esquecido. Ele Aí- sempre lembra de você. Diz que Mefibosete diz assim, olha, porventura sendo eu um cão, eu poderia participar desta mesa? Ele está dizendo, eu não sou nada, olha a minha situação. E Davi falou para ele, eu não estou perguntando se você é cão e nada, eu quero que você sente à minha mesa, junto com os meus filhos, que eram os príncipes. Ô bispo, e legal que, mais uma vez, nós que estamos falando hoje sobre as bênçãos que decorrem da palavra, né? As bênçãos oriundas da palavra, a gente entende que quem guarda a palavra de Deus dentro do coração tem compromisso com o seu É próximo. verdade. Né? A Bíblia, ela nos encaminha na estrada da moral, né? Para fazer tudo certinho, para colher. Porque nessa história de Mefibosete, Davi não se esqueceu da bondade que fizeram a ele. Jonatas, filho de Saul, ficou contra o pai para abençoar. Isso mesmo. E foi em tempos de grande aflição na vida de Davi. Então, quando ele esteve por cima, ele se lembrou dos compromissos que ele fez Aleluia. antes. Né? Então, nós que estamos diante da palavra de Deus e distante dos princípios desse mundo, nós temos que entender que, como servos que estamos pautados pela palavra de Deus, nós temos que cumprir com aquilo que a gente diz. Com certeza. E não se esquecer de devolver a bondade a quem Isso. tanto nos abençoa em momentos de aflição. Eu tenho um slogan, eu carrego isso comigo e sempre escrevo, quando escrevo alguma coisa, eu coloco esse slogan no fundo, chama-se Nasci para Servir. A nossa vida é essa, é servir. Esteja à vontade, meus filhos. Além da parte que Davi se lembrou da promessa que tinha feito a Jonatas, a gente se colocando no lugar de Mefibosete. Se a gente parar para pensar, ele sofreu, né? Ele perdeu, né, o reinado, perdeu toda a mordomia que não tinha quando ele era criança, quando ficou paralítico, e foi embora porque senão ia morrer. Se a gente parar para pensar no seguinte, ele passou esse tempo todinho passando por processos e por princípios desse tempo, até que chegou o momento dele ser abençoado. Ou seja, Jacó, antes de começar a ser abençoado por Deus, ele também passou por provações. Davi, antes de ser rei, ele também passou por provações, ele estava fugindo de Saul. José, antes de ser governador, ele estava preso, entendeu? Então, se a gente parar para pensar, a nossa vida pode estar agora, nesse momento, totalmente derrubada, a gente pode estar passando por grandes provações, mas a gente tem que parar para pensar na coisa. Quem passa pelo princípio e pela provação Aleluia. é para a vitória mais para frente. Glória a Deus. Porque Deus sabe a bênção que vai entregar para nossas vidas. Se a gente pular todo esse princípio, a gente não vai viver os sonhos de Deus nas nossas vidas. E o que é bacana é que todas essas histórias que ele falou, Jacó e tantos outros, você tomou conhecimento disso como? Na palavra de Deus, entende? Então nós aprendemos com a palavra de Deus que antes de nós figurarmos na parte de cima, a gente vai transitar na parte de baixo. Só que a gente está, quando nós estamos ligados na palavra de Deus, subindo degraus. Verdade. Até o momento em que chega a hora da nossa exaltação. Tito, ele escreveu no capítulo 1 do seu livro, ele diz assim, convém que nós sejamos provados, para que no dia da provação sejamos aprovados por Deus. Então todos nós vamos passar por provações. Eu tenho passado nesses 40 anos que o Senhor está sobre a minha vida por várias provações. Né? Agora hoje é a provação da idade. Não é fácil. 74 anos. Tá novinho. Então a gente passa por dificuldades, que às vezes queremos fazer algumas coisas mais, mas o corpo físico não obedece mais. Sim. Né? O meu tio, eu aprendo muita coisa, a relação da palavra com o meu tio Joel. E ele toda manhã, para os funcionários, ele manda uma palavra devocional para cada um. Manda para nós, né? Manda para mim Manda também. pra manda gente. pra mim. E ele Eu mando para ele mandou- também. Ele mandou um nesses dias, que eu até marquei aqui,
Tá escrito assim, quem quebra princípios abre mão da promessa. Olha aí. Verdade. É uma coisa que é para parar para pensar. A gente tem que parar para pensar porque foi como eu disse. Tudo tem um tempo determinado para cada coisa. A gente vai passar pelo processo, vai passar pelos princípios, mas a gente tem que se manter forte porque não é para a nossa morte, mas sim para a nossa vida. Repete a frase. Quem quebra princípios abre mão da promessa. Legal, hein? Muito bom. Bacana. Muito bom. Vitor, põe mais um pouquinho de água pra mim, por favor. Claro. Obrigado. Nessa palavra, eu reflito em muitas pessoas assim que desistiram no meio do caminho, né? Sim. Que em vez de continuar, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, sabendo muitas vezes que a prova passa. Um dia a prova passa, como no deserto. 40 anos no deserto e a prova mesmo assim passou. Então, não desistir. Não parar de lutar, não parar de orar mesmo. Sim. De buscar a palavra de Deus. Porque, como você vê, qual é o nome do menino mesmo, que eu esqueci? Que o Davi ele foi atrás? Mefibosete. Mefibosete. Ele mesmo não desistiu. Querendo ou não, no coração dele ainda estava a palavra de Jesus. Querendo ou não, no coração dele estava ali uma pessoa que era de Jesus que estava cuidando dele. Que foi, ela era A ama dele. Isso, a ama dele, que cuidou dele desde o momento lá. E quando Davi levou ele, levou ela também. Então, quando você tem um chamado, tem o amor de Cristo, você não leva só você, leva mais uma pessoa. Amém, também. graças a Então, Deus. sempre continuar lutando, não desistindo, porque Deus tem um trabalho na sua vida, onde que também vai salvar outra pessoa também. É importante, foi muito importante você falar isso, porque Muito legal. aonde a ama levou ele, a terra de Lodebar, é uma terra de escuridão. Diz que não plantavam, não colhiam. Diz que até as portas das casas não tinha porta, era tudo aberto. Então era um lugar difícil de viver. E quando ele foi levado para lá, tinha 5 anos de idade. E quando Davi mandou chamá-lo, ele já era casado e tinha filhos. Quer dizer, já tinha lá seus 30 e poucos anos que ele passou ali em Lodebar. Uhum. Mas eu tenho certeza disso, que a vida dele, ele pensava assim, vai mudar a minha história. E é legal, Bispo, essa história de Davi, que faz bondade, lembra do compromisso, essas pessoas que são resgatadas do esquecimento, porque houve alguém lá atrás que plantou uma semente. Isso. Você vê que a palavra de Deus, ela nos mostra, só não vai para frente quem não quer, certo? Porque nos mostra que quando alguém planta uma semente na vida de alguém, quando você menos esperar, pode demorar. Às vezes uma semente demora para virar um fruto que fica diante de você. Quanto tempo passou desde o momento em que Jonatas plantou uma semente de bondade? Ele, às vezes, ele mesmo não colheu, certo? Mas descendentes dele colheram. Então, fica aqui a dica. A palavra de Deus, ela aponta para que nós, né, ela sugere para que nós nunca deixemos de semear, porque no tempo certo a gente vai colher. Qual que é o tempo certo? Aquele tempo de maior necessidade. É verdade. Eu tenho um irmão, pastor, que ele, todo mês ele planta semente na minha vida. É conhecido, a gente sabe quem é. E esses dias atrás eu falei, mas pastor, eu fico até meio constrangido, tal, não sei o quê, de receber do senhor isso. Ele falou assim para mim, bispo, eu sei aonde eu tenho plantado. Falei, Inteligente, me quebrou. Cara inteligente. Me quebrou. Me deixou eu sem falar mais nada. Esteja à vontade, meus amados. Tem uma coisa que o pastor Luciano falou agora que eu lembrei de outra frase que o meu tio disse. Então vai lá. Vou até abrir as frases do Joel. Pare de reclamar. Porque quando a gente aprenda com o processo. Sem casulo não tem voo de borboleta. Olha aí, tá vendo? Casulo, né? Tá falando do casulo. Ele mandou pra mim aqui também. Pare de reclamar e aprenda com o processo. Sem casulo não tem voo de borboleta. Eita. Ou seja... O casulo é aquilo que nos... Isso, né? tá desprendendo. Mas nesse casulo, Mas sabe que é o que um dia vai processo, sair, a né? gente tá se desenvolvendo. Né? Aquilo que tá ali dentro, daqui a pouco, abre aquelas asas imensas e sai voando. Mas foi difícil chegar até ali. É um processo, né? Até porque Deus, ele fala que quando nós estamos no processo, nós estamos mais perto do coração dele, mais perto dele, e mais crescendo nesse momento. Olha aí. Porque nós estamos aprendendo.
É ali no quietinho, é ali no quando nós estamos passando dificuldade que Deus está plantando uma árvore em nós. Então, é o fruto para outras pessoas também comer. Então, é só Deus, deixar Deus usar, trabalhar. Muito bacana. A palavra de Deus vai nos ligando, interligando, né, a pessoas, a gerações maravilhosas. As bênçãos oriundas da palavra. Olha bem aqui o que diz, mesmo em Deuteronômio capítulo 7, versículo 12. Será, pois, que se ouvindo esses juízos, assim os guardares e cumprires, o Senhor teu Deus te guardará, a aliança e a misericórdia prometidas sob juramento aos teus pais. É geração em geração. Pois é. Vai indo, não para, né? Então é isso que a gente precisa, filho, sabe? Essa palavra oriunda é muito importante. Eu peguei essa palavra e falei, meu Deus, que coisa linda. Aí eu fui procurar, né, saber, entender o que quer dizer essa palavra. E encontrei essa coisa tão bonita, né? Diz que é um adjetivo, né? É um adjetivo utilizado na língua portuguesa para qualificar algo como original e de um determinado lugar. A origem da bênção, ela está na palavra. As bênçãos oriundas, as bênçãos que vêm da palavra, que se originam na palavra, que se iniciam, que começam ali. Bispo, esses dias eu encontrei uma pessoa, ela professa a fé de uma matriz africana e tal, e ele falou para mim, foi interessante, ele falou assim para mim, a minha religião não é unida. Eu falei, puxa vida, mas eu imaginava justamente o contrário. Ele falou, não, nós não somos unidos. E nós identificamos por que vocês crescem, por que vocês prosperam, porque existe um livro que une todos vocês. E eu pensei, eu falei, o senhor sabe que livro que é esse? Ele falou, é a palavra de Deus, né? Eu falei exatamente isso. Então todos nós que cremos em Deus estamos em volta dessa palavra. As denominações são muitas, as visões podem ser diferentes para alcançar um mesmo objetivo, mas todos nós estamos circulando, orbitando a santa, bendita, potente, maravilhosa palavra de Deus. É a palavra de Deus que nos dá vida, nos garante a vida eterna, a palavra de Deus que nos alegra nos momentos difíceis. Eu já dei muita risada no momento de dor, sabe? Dei risada de não conseguir sentar no chão de tanta risada em momento de dor. Por quê? É a palavra de Deus. Uma coisa que a gente tem que guardar no nosso coração é o seguinte: se a gente está na palavra de Deus, obedecendo a palavra, seguindo o caminho de Deus, a gente só tem que ganhar. Mesmo que a gente esteja passando por muitas coisas no momento, não sei, mas a gente só tem que ganhar. E se a gente for parar para pensar, a recompensa que Deus prometeu para nós é muito grande. Meu Deus. Ó, em Apocalipse, que nem eu até procurei aqui, ó. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Deus, ele estava falando para João escrever, né, as cartas para mandar para todas as igrejas. Sim. Ó, para a igreja de Éfeso, no final. Eu vou ler aqui o capítulo 7. Aos que conseguirem a vitória, eu darei o direito de comer do fruto da árvore da vida. Para a igreja de Esmina, no final, versículo 11. Ó, aqueles que conseguirem a vitória não sofrerão o castigo da segunda morte. Para a igreja de Pérgamo. Aqui. E a cada um deles darei uma pedra branca na qual está escrito um nome novo que ninguém conhece e não sequer o recebe. Para a igreja de Tiatira, lá no final também, no capítulo... A igreja de Tiátira. Tiátira, isso. Obrigado. Também está escrito no versículo 26 ao 28. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro e quebrá-las em pedaços, como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Então a gente pode continuar aqui, mas Deus prometeu vitória para cada igreja, cada nação. Nós somos a nação brasileira. Se continuarmos na presença de Deus, seguindo no caminho de Deus, só o que vencer. Não tem derrota para os filhos de Deus. É verdade. Jesus Cristo, ele veio para a terra, morreu para que a gente pudesse sermos chamados de filhos de Deus mais uma vez. E quem é filho de Deus tem herança. Jesus Cristo, ele é o primogênito, mas nós somos os irmãos e cada um de nós temos herança. Boa, garoto, boa.
Isso aí. Você sabia que na Bíblia Sagrada nós encontramos as bem-aventuranças no capítulo 5, né? De Mateus. De Mateus. Né? Mas do Evangelho de Mateus. no livro do Apocalipse também tem bem-aventurança. Tem lá também? Tem. Põe aí no capítulo 1, versículo 3. Já está na mão. Apocalipse. Leia aí, você vai ver. Versículo Bem-aventurança. 3. Opa, aqui. 1:3. É. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Se você me permite ler no último capítulo, capítulo 22, Vamos lá. no último versículo, Vamos deixa eu lá. ver aqui. 22 opa, ou 21. Nos últimos versículos aqui, ó, Apocalipse capítulo 22, versículo 19. Isso. Porque Deus não quer que a vitória seja tirada do seu povo. Olha o que ele escreve no finalzinho aqui, ó, através de uma revelação dada por Jesus. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro dessa profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. O que Deus está dizendo, não contaminem a minha palavra. Porque a minha palavra contaminada não vai produzir os efeitos. Né? Então, o nosso grande desafio é a simplicidade do Evangelho. E além de não cumprir os efeitos, né? E a pessoa que ele entra nessa situação de conturbar a palavra, é inferno, filho. É duro isso, mas é a verdade. Tem gente que faz isso de forma absolutamente inocente, por falta de conhecimento. Isso. Mas nós temos também os mercenários, que fazem isso para se apropriar das ovelhas, de olho nas ofertas, no dinheiro que entra. E tudo isso está previsto na Bíblia, né? Os lobos, os cães, né? São aqueles que tiram a lã, né? Os falsos profetas. Tiram a lã das ovelhas e a carne e a gordura. É verdade. Só deixa o seco mesmo. Exatamente. Mas que coisa, né? Tremendo, né? Como nós encontramos coisa maravilhosa, né? E aqui, ó, você esqueceu de ler o versículo 20, viu? Tem o 20 Olha aí aí, que tem no 20. lê o link aí. Então vou ler aqui agora. Aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A minha Bíblia, quando está escrito em vermelho, é o próprio Jesus falando. Exato, exatamente. E a minha aqui está escrito em vermelho. Certamente veio sem demora. Certamente venho sem demora. É isso. E nós precisamos estar preparados para esse momento, né? A cada dia, a cada momento, estarmos cônscios, entendendo e sabendo que Ele há de vir buscar a sua igreja. Amém, verdade. Diz que Ele vai vir buscar a igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha. Como será isso? Ele vem buscar uma igreja que seja original, não uma fake. Né? Oriunda. Tem que ser da palavra. Da palavra. Ela tem que se fortalecer, se desenvolver na palavra, para que ela possa ser uma bênção para os demais. É verdade. Imaginou, nós temos aí vários pregadores tão bons, faz gosto a gente ouvir, né? E as pessoas que têm um pastor desse, sabe, muito entendido mesmo. É o caso do nosso irmão, como é o nome dele mesmo? Aquele pregador que é deputado? Marcos Feliciano. Marcos Feliciano. Ele tem uma igreja, você sabe disso, né? Tem uma igreja. Então, dá gosto de ouvir. Ensinamento, uma doutrina. Por quê? Conhece, é conhecedor. Então, queridos, a verdade é que o tempo passa muito rápido e o Vitor não falou nada. Eu queria ouvir. Pode falar, Vitor. Eu queria falar sobre uma parte da minha família, né? Sim. Que eu, quando eu lembro de bênçãos, não tem como não falar da minha prima, né? Porque, querendo ou não, eu fico pensando se minha tia e meu tio, se eles não orassem tanto pela vida dela, de tanto que ela já sofreu pela doença que ela tinha, que a pele dela saía, que ela sofria toda noite quando tomava banho. Eu já vi isso várias e várias vezes. Era triste. A Letícia, né? Letícia. Era muito triste. E, querendo ou não, meu tio e minha tia nunca desistiram de louvar, de adorar, de clamar. A minha família, principalmente, sempre orando, buscando. E os pastores sempre com a promessa. Deus vai fazer milagre na vida dela. Amém. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. E ela mesma, o coração dela, orando e buscando, mesmo sofrendo. Coisa linda aconteceu. Veio, né? Coisa linda aconteceu na vida daquela menininha. É um dos argumentos que me dá mais fé
para continuar e ver o trabalho de Deus na vida de cada um. Nós tivemos aqui também uma criança que tinha esse mesmo problema na pele. É? Tinha. A filha da Nalva. Da Nalva, e Filha Deus da curou. E o Senhor curou. É que benção. O Senhor curou hoje, graças a Deus. Tá uma moça bonita, foi curada. E a gente damos graças a Deus por isso, né, meus amados? Olha, Tem muita gente participando com a gente, viu, Bispo? tem, que bom. Será que Vê aí pode as falar pessoas. o nome das pessoas Pode aqui? pode falar. Então tá aqui, deixa eu ver quem que tá participando com a gente. Ana Serratia, Deus abençoe a irmã. Tamires André, que é da família do nosso Sim, irmão sim, Aparecido, isso. a filhona. Sim. Débora Góes, que é do Henrique. Do Henrique, Olha é. que legal. Simone Araújo, Essa não falta. É o 21, hein? É. Deixa eu ver quem mais aqui. Felipe Augusto, nós estávamos É. falando há pouco dele. Vitor Ponce, jogador de futebol, viu, Bispo? É. E dos bons, Que dos legal. bons. Igor Felipe também, É. que daqui a pouco vai estar apresentando na presença de outros jovens aqui, programa na Rádio Gospel Ai, que Capital bom, que também. legal. Deixa eu ver quem mais. Gisele de Oliveira, Gisele do Saulo. É. O Saulo também, bastante gente. Irmão Aparecido, Olha quem que mais bom. aqui? Deixa eu ver. Outras pessoas também. E um montão de gente nos ouvindo Que também bom. pela Rádio Gospel Que Capital. bom. Nós damos graças a Deus pelas vossas vidas. E saiba de uma coisa, nós temos prazer em recebê-los conosco aqui, Verdade, compartilhando, tá bom? verdade. Mandando sempre o nome, para que nós possamos também mandar um alô para vocês, tá bom? Fizeram bastante comentários aqui, nos faltaria tempo para Isso. reproduzi-los. Aí depois eu vou pegar, vou mandar um Sim, por um, tá bom? Sim, legal, legal. Thales, as considerações finais. O que você achou primeiro? Achei maravilhoso. No começo eu tava aqui me tremendo todinho, mas já quero estar aqui de novo. Quem que não fica, né, filho? Já quero estar aqui de novo. Foi muito bem, Thales. É isso, que Deus possa abençoar cada vez mais essa rádio. Quem sabe, né? Na próxima vez eu me solte um pouco mais. Da próxima vez você vem até com violão também, né? É isso Ele também. é músico, musicista, também, pode ser, ministro. isso também. Músico, né? É. Ministro de louvor, uma Sim, pessoa não tem problema não, maravilhosa. será um prazer, tá Já, bom? já mostrou que tem entendimento Isso, da palavra, isso, viu? tá bom. O senhor tava puxando a orelha dele, ó, mas ó, ele citou Eu vários. mandei um recado pra ele hoje, né? Aí mandei no final assim, falei pra ele, não esqueça, hoje 19h30 na igreja. Precisava relembrar, eu falei, precisa porque tem gente que esquece. Tem gente que esquece. Tem gente que Vitor, esquece. o que você gostou? Considerações finais. É uma honra já estar aqui com vocês, né? Porque são meus líderes e eu aprendo cada vez com cada culto que eu venho aqui. Uma palavra de vocês é uma semana não renovada, então é só uma bênção estar aqui e aprender cada vez mais, né? Porque, querendo ou não, é um ensinamento para mim, para mais uma semana, para crescer cada vez mais, para vir também nos ensinamentos que você falou. Então é só mais um fogo que está queimando em mim para estar aqui mais com vocês. Muito Obrigado, bom. viu? Meninada boa, hein, Muito Bispo? bom. Eu agradeço a Deus pela vida do Thales, pela vida do Vitor, pai do Vitor, que é o meu amigo de muitos anos, né? Eles são primos do Ismael, viu, Luciano? É primo do Nena. É tanta gente assim da família, Sai dessa ligando. família que a gente não Então sabe. o pai nada dele, o pai dele é irmão do irmão Heleno, né? Do irmão Heleno. Legal. É. É primão. É primão Na mesmo. verdade, legítimo, Às vezes né? aparece Minha avó, gente que é que irmã eu do- conheço Ah, há é, né? 10, 15 anos. Então, Aí hoje fala, eu sou primo do Cauê, primo do Vitor. Eu falei, mas Impressionante, família. como é que eu tô sabendo disso agora? e eu quero, 2 milhões de pessoas. eu quero ter o prazer de oferecer essa pequena apostila para você, Lúcio. Tá Olha, bom? incentivo Tá? para o aprendizado. Que Parabéns. bom, tá? E eu louvo a Deus pela sua vida, Thales, que eu conheci assim de menininho bem novinho, né? Jovenzinho, e vivia me importunando, puxando minha calça e dizendo, pastor, deixa eu cantar. E eu falava para ele, menino, tu é tão muito novo ainda. Mas ele não desistiu, né? Chegou aqui, É. criança Isso, pequena, aqui começou a namorar, Isso. aqui casou, aqui se tornou pai, ministro de louvor, impressionante a evolução E é desse bom menino. se lembrar que eu fiz o casamento civil e você fez o religioso. Verdade. Fizemos uma dupla ali na hora de casar esse Essa menino. dupla vai se repetir agora também no casamento da Carol, né? Eu vou fazer o civil, né? É verdade, é verdade. E você é o religioso. É verdade. Que bom. Lembrando que ele é o pai da Esther Ah, e o esposo da Da Jaque. nossa irmã Jaqueline, Isso, líder de célula aqui na igreja também. meu filho, Deus te abençoe ricamente, viu?
Continue nessa pegada, não deixe de ler a Bíblia não, tá? Preste muita atenção nos cultos ao domingo da palavra, entendeu? Porque é muito importante, tá? E queira Deus, assim, a semana que vem estaremos aí mais uma vez com outra dupla de 2, né? E se o Senhor não vir até lá, nós estaremos juntos mais uma vez. O pastor Luciano fazendo as considerações finais e também já fazendo o término. E vamos orar, pastor, pela Solange, Sim. pela família enlutada, né, do certo. nosso irmão Zé Luiz, presbítero Zé Luiz, Aham. congregou bastantes anos comigo ali na Vila Bancária, né? E ele está internado ainda, o presbítero Zé Luiz, né? E vamos orar em favor para que Deus possa fazer segundo o querer dele, tá bom? Legal, então obrigado por quem acompanhou aí pela Rádio Gospel Capital, está acompanhando ainda, e também pelo Facebook, as pessoas mencionadas aqui e as que eventualmente não foram por falha nossa aqui. Deus abençoe a todos que estiveram conosco. Foi uma honra estar com o Vitor, com o Thales, Isso. mais uma vez com o nosso bispo também, que é aquele que é o responsável pelo programa Homens em Foco. Estou muito feliz. Então vamos orar? Amém. Vamos falar com Deus nesse Amém. momento, orar por essas pessoas Sim. e já também fazer aqui o término. Amém. Nosso Deus, Senhor Deus e Pai Celestial, Eis-nos nós aqui, apresentamos diante do Senhor diante do teu as santo pessoas altar, que já foram mencionadas. nesse momento de oração As intercedendo, pessoas por favor, enlutadas, as que ainda, dessas meu Deus, pessoas a qual foram mencionadas, cuja Senhor. saúde inspiram Que tuas mãos santas, cuidados, bendita, nós queremos esteja nesse sobre a momento família interceder por e elas. perder o seu Que a ente sua querido, presença, Pai. meu Pai, Senhor, o teu filho alcance José, agora esse quarto, Luiz, que esse está naquele lugar de hospital Cruz internação, Azul, essa internado, UTI, meu Deus, e em presbítero da nome tua de casa, Jesus, a minha sobrinha promova missionária a Solange, vida nesse que ainda se ambiente. encontra naquele Nós hospital. abençoamos aqui Mas nós como cremos que amanhã ou ministros depois da ela sua já está de palavra, meu volta Deus, no todas convívio as familiar, meu pessoas Senhor. que estiveram Bendito é o conosco, teu que nome, ainda Pai. estão, Aleluia. que a sua presença Vai possa encontro, alcançar Senhor, os da minha lares esposa, da tua agora, serva, meu Bispa Deus, Laíde. em nome Toca do naqueles Senhor dois Jesus, joelhos e meu Pai. arranca pela Faz raiz aquilo toda aquela que o Senhor infecção que está faz naqueles de dois melhor, joelhos, em e nome queremos de lhe Jesus. agradecer por tudo que vivemos Em nome aqui do Senhor Jesus. nessa noite. Amém e amém. E é isso, pessoal. Amém. Então, na próxima terça-feira, às 20 horas, mais um Homens em Foco. Deus abençoe a todos Amém. abundantemente. Em nome de Jesus. do Senhor Jesus. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Com grito.